Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um encontro do projeto Inovação em Pauta, promovido pela CW Bus. Hoje temos o prazer de receber aqui na nossa casa virtual o diretor de vendas de soluções da Scania no Brasil, Silvio Munhoz. Vamos conhecer a visão da Scania frente ao atual momento em que aos poucos voltamos à normalidade e quais são as apostas desta respeitada montadora para o futuro da mobilidade urbana. Vocês podem enviar suas perguntas pelo chat, que ao final o Silvio vai esclarecer todas as dúvidas. Antes de começarmos, vamos ouvir algumas palavras do presidente executivo da CW Bus, Luiz Alberto Lenz César. Bom dia, Luiz Alberto. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o presidente do Conselho da CW Bus, o Ângelo Gulim, e o presidente das empresas de ônibus, o Maurício Gulim. E uma saudação mais que especial ao Silvio Munhoz, o nosso parceiro aqui das empresas de Curitiba e das regiões em que atuamos, diretor de vendas e soluções da Scania no Brasil. Muito obrigado, Silvio, por estar aqui conosco mais uma vez. Hoje realizamos mais uma etapa do Inovação em Pauta, a nossa série de bate-papos online sobre o transporte coletivo e a mobilidade urbana, com especialistas, assim como o Silvio, no tema e parceiros de negócios. E, mais uma vez, eu quero frisar que a gente está muito feliz em poder ter aqui a Scania conosco. E será uma grande oportunidade a gente conhecer como essa grande montadora está vendo o cenário do transporte coletivo hoje e como ela enxerga o futuro, Quais são as tendências e como nós vamos nos deslocar nas cidades nos próximos anos. Portanto, desejamos a todos aí um bom evento e que seja muito proveitoso. Muito obrigado, Luiz Alberto. Também queremos ouvir algumas palavras do presidente do CETRANSP, parceiro desse projeto, Maurício Gulim. Bem-vindo, Maurício. Bom dia, Renan. Bom dia a todos. É um prazer poder participar desse evento para trazer o que está acontecendo no Brasil, na América Latina e no mundo. Primeiro, quero agradecer ao Luiz Alberto pelo empenho e dedicação para realizar esses eventos, ao Ângelo, presidente do Conselho, e também, principalmente, ao Silvio Munhoz, um grande parceiro do transporte coletivo de Curitiba, que vem mostrando ao decorrer desses anos com a parceria com seus biarticulados aí implantados na região de Curitiba, trazendo grandes resultados. Então, acho que é muito salutar a todos nós. Após um ano e meio de pandemia, finalmente acho que a vida começa a voltar nas suas normalidades, porém, o transporte coletivo vai apresentar vários desafios, ainda mais imensos do que já eram anteriormente, principalmente em relação a custos e situações como novas ônibus promovidos a energia limpa, que pode vir a encarecer os sistemas. E como a gente fica num cenário assim, hoje em dia se comenta muito, então acho que o posicionamento com a vivência do Silvio mundialmente, principalmente com o posicionamento da Scania sobre esses novos ônibus vindo elétrico, a gás, entre outros, será muito salutar a nós para que nós possamos vislumbrar um futuro do que pode vir a acontecer no transporte coletivo, não só do Brasil, mas no mundo, que na Europa a gente já sabe que já está muito avançado, mas a gente ainda sabe que no Brasil acontecerá em breve algum movimento do elétrico a gás. Então, o posicionamento, esclarecimento do Silvio para todos nós será muito salutar, e sempre estamos aqui aprendendo com as inovações que vêm pelo mundo. Então, muito obrigado e é um prazer estar participando com todos vocês. Obrigado, Maurício. E logo antes de passar a palavra ao Silvio, vamos ouvir o presidente do Conselho da CW Bus, Ângelo Gulim. Olá, Ângelo. Olá, Renan, tudo bem? Queria agradecer a todos que estão participando da live. Acho que é mais um evento que nós estamos fazendo. A CW Bus, com essa pauta de inovação, é muito importante para nós darmos o prosseguimento nas novas tendências do mercado. Queria agradecer ao Luiz Alberto, ao presidente, que é o presidente executivo da CW Bus. Queria agradecer ao Maurício por estar presente e participando junto com a gente pelo CETRANSP. E queria agradecer mais que tudo ao Silvio. O Silvio é um grande parceiro nosso, uma pessoa
que nós temos bastante contato com ele, e é uma pessoa que sempre está disposto a estar junto com Curitiba, junto com as empresas de Curitiba, sempre trazendo novas inovações, sempre trazendo novos conhecimentos para todos nós. Então, eu só gostaria de agradecer muito, Silvio, a tua presença, a tua disponibilidade nesse período. Eu sei que você é uma pessoa bastante ocupada, então, realmente, eu gostaria de agradecer muito a tua presença aqui com a gente e falar um pouquinho da CW Bus, que a CW Bus, ela nasceu para isso, né? Para trazer novas atividades, para fomentar a mobilidade urbana e para nós termos o conhecimento do que está vindo de novo no nosso mercado. Na próxima semana também, a CW Bus vai começar a lançar podcasts com diversos temas, sempre trazendo inovações, trazendo conhecimento sobre a mobilidade para todos nós. E é isso, queria agradecer a todos, queria desejar um ótimo evento para todos e muito obrigado. Muito obrigado, Ângelo. E agora, sem mais delongas, vamos receber o nosso convidado, o diretor de vendas de soluções da Scania no Brasil, Silvio Munhoz. Silvio é engenheiro mecânico e trilha uma carreira de sucesso há mais de 30 anos na indústria automotiva, com vasta experiência em todas as áreas de relação com mercados e clientes do ramo. Olá, Silvio. É um prazer imenso poder contar com a sua presença nesse evento. Obrigado. Olá, Renan. Obrigado aí. Obrigado também ao convite da CW Bus. Eu queria agradecer aí Luiz Alberto, Ângelo, por terem me convidado a participar desse bate-papo, né? Acho que tem que ser assim mesmo, um bate-papo informal, em que eu vou trazer algumas informações do mundo Scania, também da realidade do transporte nos últimos anos e o que a gente vê para o futuro. Cumprimento também o Maurício Gulin, parceiro de inovação aí em Curitiba, e espero que essas inovações continuem sendo o grande diferencial da cidade de Curitiba, que é pioneiro no sistema de transporte organizado, com corredores, com terminais, e que outras inovações também façam parte dessa trajetória muito bonita da cidade de Curitiba com mobilidade urbana. Bom, vamos lá. Renan, você me ajuda aí. Eu vou esclarecer a todos. A apresentação é um pouco longa, trabalho aqui de gente muito legal da Scania, que compilou todas as informações que a gente tem hoje do mundo, do Brasil, da América Latina, o que está sendo feito e o que a gente vê que vai acontecer no futuro. Vamos lá. Próxima, Renan. Como é que no Brasil, é uma coisa bem curta aí, o que nós temos no Brasil hoje, né? O que a Scania oferece? Vamos lá. Então, nós temos aí a linha de produzir Scania. Vocês sabem, nós fabricamos só chassis aqui no Brasil. Tem mais de 30 modelos disponíveis para aplicação urbana pesada, 15 metros, o padrão 12 metros, 15 metros, e o biarticulado que já roda em Curitiba. Essas são todas as opções que nós temos hoje. Obviamente que também nós temos as versões para aplicação rodoviária, que não é o caso no nosso bate-papo hoje. Vamos em frente. Nós trabalhamos já há alguns anos na oferta de uma solução completa para o empresário de transporte, que engloba serviços conectados. Nós temos mais de 2.500 ônibus já conectados na nossa central hoje. Através de serviços conectados, nós podemos oferecer programas de manutenção feito à medida e pago por quilômetro rodado. Se não rodar, não paga, e a medida porque ele vai dimensionar a manutenção de acordo com o uso do ônibus, né? Não como uma tabela padrão, independente da aplicação que seja feita. Nós podemos oferecer também uma novidade, que é o Control Tower, que são profissionais que ficam aqui na Scania monitorando, através do serviço da conexão que a gente tem com os veículos, tudo o que acontece. Se esses veículos entram em algum concessionário ou num terminal, a gente faz isso através de cerca eletrônica, e a gente começa a medir o tempo que esse veículo, caminhão, ônibus, fica parado. Com algumas referências, a gente sabe o tempo médio que ele devia ficar parado, e se isso não acontece, a gente começa a interferir no atendimento, falando com o concessionário ou com a garagem, para ver o que está acontecendo, por que está demorando, se é falta de peça, falta de conhecimento, para a gente agilizar o que for necessário para o tempo de parada ser menor possível e, consequentemente, a disponibilidade a máxima possível.
E também oferecemos soluções financeiras através do nosso Banco Scania, né? E a gente tem 161 pontos de atendimento no Brasil, e 100% da rede hoje é digitalizada e conectada com a Scania e com os nossos clientes. A gente costuma dizer, eu costumo usar muito esse termo, o futuro da mobilidade é hoje, né? Nós não podemos esperar o futuro sem construí-lo. E isso que a Scania vem fazendo junto com vocês, começando hoje fazer o nosso futuro da mobilidade em frente. Nós temos um compromisso público mundial hoje, né, que é liderar a transição para um sistema de transporte mais sustentável. E a gente vem trabalhando muito nisso. Uma prova concreta disso no Brasil, de maneira pioneira, nós introduzimos no mercado brasileiro os ônibus e caminhões a gás, né? Independente de estar pronta o abastecimento, termos já um mercado consumidor, como outros provavelmente estão fazendo, nós, com essa missão de liderar a transição, nós decidimos fazer as mudanças necessárias na fábrica, a adaptação, e trazer essa novidade para o Brasil, que nos parece que é a novidade que mais casa com o bolso da economia brasileira em frente. Nós temos um compromisso, como eu falei, global, público, assumido na Europa em relação a uma organização que foi criada para medir efetivamente os avanços na sustentabilidade das empresas que se comprometem. Então, nós temos um compromisso público firmado de reduzir até 2025 50% das emissões de CO2 nas nossas operações, nas nossas fábricas, no nosso sistema logístico interno, e 20% em todos os produtos que nós vamos introduzir até 2025. Então, tendo 2015 como base. Então, em 10 anos, nosso compromisso é 50% nas operações próprias e 20% nos produtos que fabricamos, né? E esses 20%, nós vamos entregar aos nossos clientes esse benefício através dos nossos produtos, não só os produtos tangíveis, né, os veículos, mas também através de serviços conectados, como eu mostrei, e outras facilidades que viabilizam a redução do consumo e, consequentemente, a redução do CO2. Como nós fazemos isso? Atuando no transporte inteligente e seguro, atuando em combustíveis alternativos e eletrificação, e também atuando em eficiência energética. Então, não estamos dormindo no ponto e falando de combustíveis alternativos sem prestar atenção e investir, inclusive, na melhoria da combustão dos motores atuais, né? Nós estamos aí investindo constantemente para melhorar a combustão, diminuir o consumo de combustível e, consequentemente, diminuir a redução de CO2. Como vocês vão ver, nós temos várias alternativas de combustíveis que só podem ser utilizadas hoje, não só no futuro, mas já hoje. E no transporte inteligente e seguro, são os produtos frutos da conectividade que ajudam também na redução do consumo e na redução da emissão de CO2. Próximo. Esse é o plano que nós montamos, né, para chegar em 2025 com um menos 20% de CO2, né. Então, nós liberamos vários combustíveis, misturas de biodiesel, que podem ser usados nos nossos motores, aqui no Brasil, todos os motores a diesel trabalham com 10% de biodiesel já na mistura. Nós estamos continuando fazendo investimentos na melhoria da combustão, e investimentos bastante importantes. O motor a diesel, ele não morre imediatamente, ele tem uma vida ainda meia longa pela dificuldade das outras alternativas se fazerem economicamente viáveis. Nós não podemos deixar que morrer os investimentos para que tenhamos ainda 15, 20 anos de diesel com muito consumo e muita emissão de CO2. O driver coaching, que é uma atividade que nós já estamos disponibilizando no Brasil também, que através da conectividade a gente vê a operação do ônibus ou do caminhão, e através do contato direto com o operador ou com o gestor da frota, a gente vai gradativamente vendo quais são os pontos de melhoria possíveis e apontando isso, identificando isso para o operador, para que ele possa trabalhar e dessa forma melhorar a sua operação e, consequentemente, consumo de combustível e emissão de CO2. Otimização da especificação, diminuindo o arrasto do ar, preocupado muito com peso, com pneus adequados, através de um sistema automatizado de especificação dos nossos produtos que nós temos hoje, investindo e desenvolvendo produtos elétricos, vocês vão ver também a seguir na apresentação,
e trabalhando muito com energia verde, né? A gente fala muito de combustíveis verdes e principalmente aqui no Brasil a gente vê que o biometano seria o caminho mais interessante de todos os pontos de vista, ambientais, sociais e econômicos para o Brasil. Vamos em frente. Vamos ver um pouco da Europa. O que está acontecendo na Europa nesse caminho? Então, nesse gráfico confuso, não é importante muito prestar atenção nos detalhes, mas a gente pode ver uma linha amarela se destacando na parte superior do gráfico. Essas são as emissões de CO2 do transporte na Europa. Então, a gente vê que os outros segmentos industriais, eles vêm gradativamente reduzindo a emissão de CO2, mas o transporte, tanto de passageiros quanto de carga, não. A redução vem sendo bem pequena, e daí os investimentos maciços que vêm sendo feitos em desenvolver alternativas como combustíveis alternativos e eletrificação. Então, várias ações nesse sentido vêm sendo desenvolvidas na Europa e muito pela pressão que o sistema de transporte recebe lá das comunidades para reduzir essas emissões de CO2 e também as emissões locais. Vamos em frente. Alguns objetivos e políticas que estão acontecendo. Na Suécia, a nossa pátria, vamos dizer assim, até 2030, as emissões de gases de efeito estufa do transporte têm que ser reduzidas em 70% em comparação com 2010. Né? E nenhuma emissão líquida de gases de efeito estufa pode acontecer até 2045. Então, a Suécia tem normas bastante estritas que devem ser seguidas para eliminar as emissões de CO2. A União Europeia também tem as suas, um pouco menos duras do que a Suécia, mas também com um horizonte claro de redução de emissões de CO2 e também eliminação disso daí. Cidades como Paris, 25% das emissões têm que ser eliminadas até 2025 e carbono neutro até 2050. Né? Nova York, por exemplo, 80% das emissões reduzidas até 2050. Taipei, 70% neutro até 2022, o ano que vem já. Então, as diferentes cidades do mundo e na Europa vêm estabelecendo políticas claras, objetivos de redução de emissões, e isso através de políticas, que nós vamos ver um pouco mais para frente o que pode ser feito, através de políticas claras, direcionam as empresas, os operadores de ônibus para buscar a redução de CO2. Vamos em frente. Esse gráfico mostra como cada principal segmento da indústria participa nas emissões de CO2 e como isso tem que ser reduzido, já vem sendo reduzido, e tem que ser reduzido até 2050. Então, você vê aqui, o transporte é a parte verde do gráfico, é uma parcela significativa, que tem uma redução muito pouco importante até 2020, e que a partir de 2020, principalmente 2030, existe um esforço enorme, deve existir e vai existir um esforço enorme de redução das emissões de CO2, através de várias ações que estão sendo estabelecidas lá. Então, em 2030, na Europa, o objetivo é reduzir em 55% as emissões, tendo como base 2010. Vamos em frente. A Suécia, por exemplo, né, que criou a revolução da reciclagem. É um projeto que já vem há longo tempo, não é novidade. Em 2017, 99% de todos os resíduos domésticos já eram reciclados. Né? Isso em 75 era só 38%, você vê o avanço que eles tiveram de 75 a 2017, reciclar praticamente 100% do seu resíduo. E tornaram essa reciclagem um negócio, né? Por isso que a coisa evoluiu bastante, eles tiveram a inteligência ou a sagacidade de não só buscar a melhoria do ambiente, através de políticas, mas também poder fazer com que esse negócio fosse viável e, assim, incorporar o efeito, a iniciativa privada para investir para que essa melhoria acontecesse. Em frente, por favor. Então, aqui é um exemplo claro, né, por que isso aconteceu. Né? Então, tem várias políticas do governo que foram sendo introduzidas, que foram direcionando todo o mercado para chegar a essa situação atual. Por exemplo, lá em 1990, o planejamento do recolhimento do lixo passou a ser obrigatório para todos os municípios.
Já em 95, eles introduziram a responsabilidade dos grandes produtores em cuidar da reciclagem reversa, né, da logística reversa das suas embalagens. Isso foi em 95, nós estamos em 2021. Então, em 95, se tornou obrigatória a logística reversa dos materiais recicláveis. Em 2000, foi introduzida uma taxa sobre os lixões, vamos dizer assim, né? Landfill a gente pode entender como aterro sanitário ou lixão. Então, a existência do aterro sanitário passou a ter uma carga tributária para direcionar a eliminação dos aterros sanitários ao longo do tempo. Então, já em 2003, 2004, foi decretado o fim dos aterros sanitários de material combustível. Tudo que pudesse ser queimado, gás, madeira, plástico, todos esses materiais foram obrigados a não ir mais para os lixões, para os aterros sanitários, obrigando a reciclagem deles. E em 2005 foi decretado o fim do aterro sanitário do material orgânico também. Então, a partir de 2005, a Suécia já não tem mais aterro sanitário nem lixão, forçando definitivamente a reciclagem tanto do material combustível, como chão, material sólido, como a reciclagem do material orgânico. Isso gerou grandes negócios, né, porque apareceram empresas especializadas em processar o material reciclável, processar o material orgânico, transformar isso em produto comercial. E também, em 2011, foi estabelecido uma meta nacional de reciclagem de lixo de comida, né? Toda comida lá, agora antes descartada para resíduo orgânico, agora a comida lá, o resto alimentar tem uma destinação específica para dar maior valor ao produto final. Então, é um conjunto de políticas no tempo que foi gerando gradativamente a redução das emissões de CO2 e a transformação do lixo em produtos recicláveis. Segue, por favor. A maior parte do biogás produzido hoje na Europa, essa curva verde, ele vem sendo utilizado como combustível para o transporte. Eu vou dar uns dados que vão comprovar isso um pouco mais para frente. Vamos lá. Então, como a Scania trabalha hoje? A Scania tem produtos que podem utilizar o HVO, um óleo hidrogenado vegetal, que aqui no Brasil tem uma produção experimental muito pequena e um custo altíssimo. Mas hoje os nossos motores que queimam diesel, eles podem queimar 100% de HVO sem problema nenhum, sem nenhuma alteração técnica. O bioetanol, aqui no Brasil conhecido como etanol, nós já tivemos uma iniciativa na cidade de São Paulo com ônibus urbano, no final dos anos 90, esses ônibus, ao final da vida, foram transformados em diesel, porque o começo do projeto estava baseado em um etanol subsidiado pela Única, com o fim do subsídio, ele se tornou antieconômico em relação ao diesel. O biogás, né, que aqui no Brasil, a expressão mais correta para o biogás utilizado na mobilidade, tanto de carga como urbana, é biometano, o biodiesel, que nós já temos no Brasil, e a eletricidade. Então, a gente vê que, conforme o uso, nós podemos ter uma ou mais alternativas disponíveis. Por exemplo, aplicação urbana, tanto de ônibus quanto de caminhões, nós podemos ter qualquer uma das alternativas sendo utilizadas. E aqui o grande benefício da utilização de combustíveis alternativos é a eliminação da contaminação local. Ela é chamada de contaminação local porque ela emite contaminantes que degradam a vida local, onde o veículo trabalha. E os contaminantes principais aí são material particulado, que é muito nocivo à saúde, principalmente as vias respiratórias, e o óxido de enxofre, também muito tóxico. Esses dois combustíveis, esses dois poluentes, eles agridem a população local e geram custos substantivos da saúde pública local. Então, nós vamos ver um pouco mais adiante isso. Em aplicações suburbanas, o elétrico hoje não tem viabilidade, porque ele não tem baterias que dê
que dê autonomia suficiente para fazer deslocamentos aí entre 2 grandes cidades, né, por um período longo de tempo. Ele precisa de recarga constante. Aí intermunicipal, regional, ônibus, BRT também, o elétrico não tem baterias grandes o suficiente para chegar a essa conclusão. Quer dizer, hoje existem as baterias, nós podemos ter um biarticulado elétrico, mas ele carrega tanta bateria que vai carregar muito pouco passageiro, aí economicamente ele não é viável. Isso se torna ainda mais verdade para transporte de longas distâncias e fora da estrada. Então, dadas as limitações tecnológicas que nós temos hoje nas aplicações elétricas, essas são as opções de combustível que nós temos de acordo com a aplicação. Vamos lá. O gás, ele vem sendo utilizado cada vez mais, na Europa e em outros lugares do mundo, como a ponte para o futuro elétrico. Enquanto nós não temos eletricidade desenvolvida, para fazer operação comercial comum, tanto de mobilidade urbana como de carga, a solução para reduzir imediatamente, de forma muito importante, a contaminação local e de forma, assim, marginal a emissão de CO2 é a utilização do gás natural e, se nós tivermos o biometano, aí sim, é uma contribuição muito profunda também na emissão de CO2. Então a gente pode ver aqui que a Scania vendeu aí nos últimos anos, em 2020, 2.700, um pouco mais de 2.700 caminhões a gás, de um total de 67.000, ou seja, 4% dos caminhões a gás vendidos dos caminhões vendidos na Europa pela Scania foram movidos a gás. Agora vejam um ônibus, né? Ônibus, 27%, um pouco mais de 25% das unidades vendidas na Europa foram a gás. Então, na mobilidade urbana, principalmente, o gás vem sendo amplamente utilizado na Europa, em combinação ou exclusivamente com biometano. Então, o que acontece na Europa tem se dado mais à frente, eles vão gradativamente injetando biometano na rede de gás natural e oferecendo ao mercado uma mistura cada vez mais verde de gás para ser consumido em motores a combustão. Próximo, por favor. E aqui um conceito importante, porque existe até uma certa, não diria confusão, mas uma falha de comunicação, às vezes até proposital, sobre redução de CO2, né. O que se fala muito aí, principalmente nas versões elétricas, é uma redução de CO2 do tanque à roda, ou seja, uma redução de CO2 na operação do veículo, e que é verdadeira, né. Se eu comparar o veículo elétrico com o veículo a diesel, a redução é de 100% da emissão de CO2. Agora, o que a Europa adota, o mundo inteiro vem adotando, que é o ciclo completo, do tanque, do poço até a roda, aí a geração do combustível é considerada, a emissão de CO2 na geração do combustível é considerada no ciclo. E nessa situação, dependendo da matriz energética do país, nós podemos ter um veículo elétrico contaminando mais que um veículo a diesel. Por exemplo, África do Sul, 100% da geração de energia elétrica é feita com carvão. 60% a 70% da energia elétrica gerada na China é feita com carvão. Para você gerar energia elétrica a partir do carvão, você emite muito mais CO2 que na operação é reduzido. Então, na comparação de um veículo elétrico rodando com energia elétrica gerada a partir do carvão em relação a um outro diesel, ele perde. Então, nós precisamos ter muito cuidado quando a gente fala em redução de CO2 dos nossos veículos, em ver o ciclo total da operação, né. E o compromisso da Scania, por exemplo, que eu falei de 20% de redução, é do poço à roda. Então, quando a gente fala em 20%, a gente está considerando não só as emissões de CO2 dos nossos veículos, mas também do combustível que ele está usando. Por isso a gente afirma hoje que a eletricidade ainda não é a melhor opção, principalmente em países onde a matriz é fundamentalmente de energia gerada a partir de combustíveis fósseis. No Brasil, a geração de energia elétrica tem
a geração verde aí na base de 65%, o resto é combustível fóssil. E com essa restrição hídrica que nós estamos tendo, a parcela de energia elétrica gerada com combustível fóssil está subindo, está crescendo, porque muitas termoelétricas foram colocadas em operação, outras estão sendo construídas e todas elas, sua grande maioria, trabalham com óleo diesel. E o pior, óleo diesel importado. Nós vamos ver isso a seguir. Vamos em frente. Qual é a grande novidade da Scania no segmento de ônibus na Europa? Além dos ônibus urbanos, como vocês viram, que já são comercializados aí correntemente na Europa, nós introduzimos a primeiro ônibus rodoviário de longa distância com biogás, biometano líquido. Então, o biometano líquido, ele proporciona uma autonomia muito grande, seja do caminhão ou do ônibus, né? Então, aqui uma explicação, vou ver se eu consigo ser claro e rápido nessa explicação técnica. A molécula que está no gás é o metano, e a molécula que está aí congelada no biometano líquido é o metano também. O estado físico proporciona uma ocupação maior do espaço pela molécula, ou seja, quanto mais frio for e mais baixa pressão, mais gás você consegue colocar no mesmo espaço físico. Então, quando você tem um tanque criogênico, que é o caso desse ônibus, que é o caso de caminhões que nós já estamos entregando aqui no Brasil, você armazena muito mais energia nesse espaço. Então, você tem muito mais energia armazenada, você consegue ter uma autonomia maior, porque você gasta o consumo é igual da molécula, mas como o armazenamento é maior, você tem mais autonomia. Então, esse é o grande avanço que está sendo feito na Europa. Vocês vejam que, como a eletricidade não dá conta de transporte de média e longa distância, a solução, e isso não é exclusividade Scania, a solução que o mercado vem encontrando é usar veículos com gás liquefeito e, de preferência, biometano liquefeito. Dessa forma, você tem autonomia e uma redução substancial das emissões de CO2 e praticamente a eliminação das emissões de material particulado e óxido de enxofre. Então, é alguma coisa que está indo bastante, progredindo rápido na Europa, e como eu falei, olha aqui, está anotado aqui, 17% da rede de gás na Europa já tem o biometano dentro. Então, quem compra o gás lá encanado na Europa, hoje já tem 17% do biometano lá na mistura, uma vez que a molécula é a mesma. O gás natural veicular, o gás natural comprimido, qualquer um dos dois nomes, e o biometano, na verdade, são nomes diferentes para o mesmo corpo, são só roupas diferentes. O corpo é o metano, que é o gás que é combustível e que é queimado no motor. O gás natural, ele tem origem fóssil, e o biometano tem origem não fóssil, né? E é um gás renovável porque ele é produzido através dos restos de cultura, restos de comida e todos combustíveis, todos componentes orgânicos. Vê aqui, metade da frota de gás pesado na Europa poderia ser movida a partir de biogás em 2025 já. Então, o caminho que a gente percebe claro na Europa, na mobilidade urbana, é gás e, gradativamente, biometano. E por que isso é feito? Existe um incentivo muito grande dos governos europeus para alternativas menos poluentes, menos contaminantes. Porém, a quantidade de dinheiro a ser investida para viabilizar a eletricidade é muitas vezes maior para viabilizar o gás natural e o biometano. Então, a equação econômica, tanto para as autoridades, para os governos, quanto para os operadores, ela é muito mais favorável ao gás natural do que a eletricidade hoje. Vamos em frente. Como é que isso está acontecendo aqui na América Latina? Vamos lá. Cada país tem uma solução. Nós temos que... Não, é impossível padronizar uma solução sustentável para o mundo inteiro, porque cada país tem uma realidade distinta, tanto de recursos naturais, quanto de estrutura da economia. Então, nós temos aqui gás natural, mas nossa economia
tem uma certa característica diferente da Europa. Os nossos governos aqui, em todas as esferas, não conseguem recursos significativos para incentivar a migração para combustíveis verdes rapidamente. Então, para que isso aconteça, nós temos que encontrar qual é a alternativa sustentável que cabe, que coincide com a economia local. Por exemplo, na Colômbia, como vocês vão ver que tem gás natural de forma abundante e o preço do gás natural é baixo, a alternativa é o gás. Então nós vamos ver uma comercialização muito grande de veículos a gás para lá, gás natural ainda fóssil. Na Europa, o incentivo está indo cada vez mais para o biometano. No Brasil, dentro das alternativas todas que nós disponibilizamos, né, que eu já mostrei aqui hoje e nos próximos anos tem viabilidade econômica é o biometano ou o gás natural. Vamos em frente. Já há alguns anos nós trouxemos para o Brasil uma unidade, agora construímos outra unidade urbana. Esse ônibus esteve rodando no Brasil, trabalhando com gás natural veicular e biometano, com excelentes resultados, né? Se provou, no momento em que foi feito o teste, ser uma solução economicamente viável e sustentável. Por que eu falo no momento? Porque aqui no Brasil os preços variam a cada minuto, né? E o petróleo sobe e desce, que é uma maravilha. Então, no momento que foi feito, comparando o preço do quilômetro rodado do ônibus a gás com o preço do quilômetro rodado do ônibus a diesel, o ônibus a gás ganhou. Ele foi mais econômico por quilômetro rodado. Essa prova a gente faz constantemente em várias cidades do Brasil, e aí a gente pega o preço do gás natural para grandes frotistas e o preço do diesel para grandes frotistas, roda o ônibus e compara o custo e ver o que é mais interessante. Tem se mostrado o gás natural competitivo com o diesel e com o biometano ainda mais, né? Vamos lá. Como eu falei, Colômbia, né? Nós fizemos a Colômbia está rodando hoje com mais de 2.700 ônibus a gás. Nós entregamos lá 562 biarticulados, iguais que vocês têm em Curitiba, só que a gás, e 179 articulados. Tá? E também desenvolvemos um produto especial, que é um 9 metros a gás, especificamente para a cidade de Curitiba, para os alimentadores dos grandes troncais. Outra cidade que isso tudo aconteceu em Bogotá, e Cartagena também, toda a frota de ônibus é a Scania, todos eles movidos a gás. Vamos lá. Realidade brasileira. Então, nós pregamos firmemente, eu pessoalmente, o biometano como a solução mais adequada para o Brasil. Se a gente começar a considerar, pensar e medir a quantidade de resíduos urbanos que são descartados e que naturalmente geram biogás, se a gente considerar toda a necessidade do transporte público brasileiro, em gerar um ambiente mais saudável localmente, e isso se faz com a redução dos contaminantes locais, como eu falei, e também a redução da contaminação acústica, é outro benefício indireto da utilização dos motores a gás, já que eles são ciclo Otto, não são ciclo diesel. E a mesma comparação que hoje a gente faz com uma caminhonete diesel, uma caminhonete a gasolina, é o ônibus a diesel e o ônibus a gás natural. É uma redução muito importante de ruído, e isso nos grandes centros também é um impacto positivo muito grande. Então, na redução da contaminação por poluentes locais e ruídos, que impactam na saúde pública. Então, considerando esses 3 critérios, a gente entende que o biometano é a solução mais adequada aqui para temas urbanos. Por exemplo, a OMS cita que 7 milhões por ano morrem no mundo em função das contaminações locais. Aqui em São Paulo, 210 milhões de dólares por ano é gasto economicamente em função da contaminação local. Quais são as doenças que elas geram, tanto o material particulado quanto o óxido de enxofre? Acidente vascular cerebral, problemas cardíacos, câncer de pulmão, infecções respiratórias. Então, por exemplo, o ar poluído aumenta o risco de ataque cardíaco em 75%.
Então, aqui nós temos um grande incentivo que as autoridades deviam usar, primeiro, para desincentivar o uso do automóvel em favor do transporte coletivo. Então, é essencial que esse incentivo seja adotado por todas as autoridades dos grandes centros, né? Desincentivar a mobilidade individual para a mobilidade coletiva e criar infraestrutura e condições para que isso aconteça. E também incentivar o uso de combustível alternativo para efetivamente colher frutos efetivos da mobilidade urbana com combustíveis alternativos. Vamos lá. No nosso caso, como eu falei, nós apresentamos aí 3 potências de motor de 9 litros com 280 ou 320 cavalos, e o 13 litros com 410 cavalos, né. Então aqui nós temos motores capazes que ir desde de um padrão 12 metros até um biarticulado. Esse motor, como eu falei, a grande diferença dele é que ele é um ciclo Otto, não é ciclo diesel, ele foi projetado para queimar gás. Ele tem 80% das peças comuns que o nosso motor diesel, então não é um bicho raro que ninguém encontra as peças para trocar, ele tem uma comodização muito grande, que torna a manutenção muito fácil, né. E na geração atual, que já é Euro 6, esse motor já é Euro 6, ele tem curva de torque e potência igual, ou assim, muito similar à curva de torque e potência do motor diesel. Dessa forma, a operação é praticamente igual, os motoristas não sentem diferença, aquela sensação que havia no passado de motor a gás ser frouxo não existe absolutamente nessa versão de alta tecnologia que foi desenvolvida. E ele pode queimar biometano ou gás natural, uma mistura dos dois em qualquer proporção, sem problema nenhum. Vamos em frente. Tem uma pergunta aqui, eu vou responder assim que terminar minha apresentação, não se preocupe. Nós já vendemos mais de 450 caminhões a gás aqui no Brasil, começamos no início de 2020, então em pouco tempo nós já vendemos mais de 450 caminhões, todos eles equipados e saem da fábrica assim prontos já, com tanques de extrema segurança, com material de ogiva nuclear que é usado na composição dos tanques, todo o sistema é à prova de explosão, tem 3 sistemas de segurança no caso de um vazamento para expelir o gás o mais rápido possível e evitar a explosão. Quer dizer, tem muita segurança aplicada, é a mesma coisa nos ônibus, que a gente solta gás. Vamos lá em frente. Então, vamos lá, aqui, eu vou responder as perguntas, senão vão amontoar muito, vamos dar uma parada na apresentação. Aqui o Gelson Forlim. Bom dia, Silvio. Gostaria da visão do senhor Silvio sobre as transformações que a tecnologia 5G trará ao nosso ramo e se a Scania já possui projetos com a mesma. Gelson, vai sim provocar transformações radicais aí, vai viabilizar por exemplo, a condução autônoma, né. A Scania tem já unidades autônomas rodando na Europa, não de passageiro, de carga, nós não chegamos ainda na tecnologia suficiente para rodar ônibus autônomos. Nós temos protótipos e a 5G é fundamental para que isso seja realidade. Então, 5G vai sim criar um impacto muito grande quando estiver disponível, né. O produto em si, ele já é praticamente possível, o que falta muito é infraestrutura para operar um produto assim. Então, para operar um produto autônomo, por exemplo, vamos imaginar em Curitiba, você não pode ter cruzamento, você não pode ter nada disso, porque não existe ainda inteligência artificial suficiente para simular todos os riscos de uma rua comum, como a gente dirige hoje. Então, para ter corredores aí com unidades autônomas, vão ter que ter a preparação muito grande do corredor para poder rodar com autonomia. Mas sim, 5G vai fazer uma mudança muito grande aí na comunicação entre as máquinas e principalmente na operação autônoma. Outra pergunta do Dante. Sendo o Euro 6, qual o sistema de pós-tratamento para um motor a gás biometano? É similar ao diesel? Não, não é, não precisa daquela parafernália toda, não. Ele é um sistema muito simples de pós-tratamento, tá? Porque o motor ele é muito limpo por si só. Então, pouco pós-tratamento é necessário. Vamos em frente com a apresentação.
Tem mais umas perguntas aqui. Tá bom, vamos em frente. Contexto energético no balanço nacional do Brasil no setor de transporte, né? Aqui é interessante. Expressiva parcela da matriz energética já é fonte renovável, como eu mencionei anteriormente, né? 48% da geração total, incluindo hidrelétrica solar. Então, como eu falei, 60% a 65% é ainda fóssil, 35%, 40% é verde já. Mas quando você vai no setor de transporte, só 25% usa energia renovável. Então, o segmento de transporte do Brasil tem muito o que fazer para se equiparar à matriz de geração de energia elétrica. Então, há um caminho muito grande a se desenvolver aí nos próximos anos para que o setor de transporte deixe de ter essa pegada tão forte de combustível fóssil. E o gás natural e o biometano, como eu mencionei, são fundamentais nessa transição, já que a eletricidade está disponível, mas é extremamente cara, e vocês vão ver, nós também oferecemos unidades eletrificadas, mas ela só eu posso trazer, mostrar, mas viabilidade econômica ainda não existe, né? Vamos em frente. Então, a indústria de transporte de cargas, por exemplo, ela consome 33% quase da energia gerada no país, né? Só que 42% desse consumo é diesel, combustível fóssil. E isso é impactante, né? Do diesel consumido no Brasil, 23% é importado. Em 2019, o Brasil gastou 6,6 bilhões de dólares em importação de óleo diesel. E esse ano, como eu falei, com a crise hídrica, essa participação do diesel cresceu mais ainda, do diesel importado. Nós temos uma situação, assim, não é um paradoxo, porque pode ser resolvido a longo prazo, mas no momento é um paradoxo, né? Nós temos aí autonomia no petróleo, nós temos capacidade de extração de petróleo suficiente para o nosso consumo, mas a Petrobras não tem capacidade de refino suficiente para abastecer o país com gasolina e óleo diesel. Então, se nós não tivermos importação de gasolina e óleo diesel, nós vamos ter carro parando, caminhão parando e ônibus parando, que vai faltar combustível, porque a Petrobras não dá conta de todo o consumo de gasolina e diesel. Então, essa é uma razão que não é muito dita de o governo ser obrigado, a Petrobras ser obrigada a manter a paridade internacional do combustível. Porque se não houver paridade, se o combustível no Brasil for mais barato que o mercado internacional, os importadores independentes vão parar de importar, porque é mais barato comprar da Petrobras, só que a Petrobras não vai ter suficiente para o consumo. Então nós estamos presos numa armadilha que força a importação de diesel já refinado, gasolina já refinada. Ou seja, no extremo, nós estamos exportando petróleo para alguns países e comprando deles de volta a gasolina e o diesel que eles refinaram do nosso petróleo. Então, como disse, no curto prazo é uma situação paradoxal, porque para desenvolver uma refinaria, o investimento é enorme e não é uma maturação rápida, demora 3, 4 anos para construir uma nova refinaria, e todas as melhorias nas refinarias atuais que podiam ser feitas para aumentar a produção dos destilados, vamos dizer assim, já foi feita. Então nós estamos presos numa situação que gera esse consumo absurdo de óleo diesel importado. Por outro lado, a oferta interna de gás vem crescendo ao longo dos anos, né? Você vê aí em 2000 vem crescendo, estabiliza, e a previsão é de um crescimento acentuado até 2030 de gás natural no Brasil. Da mesma forma que nós exploramos e temos petróleo suficiente para o nosso consumo, toda vez que se extrai petróleo, querendo ou não querendo, você extrai gás natural. Então, não precisa ter um poço exclusivo de gás natural, nós temos vários, mas o poço de petróleo, toda vez que ele produz petróleo, ele produz natural. A nossa capacidade de distribuição e consumo não é o suficiente, e daí a gente fica com gás natural queimando na torre de petróleo, ou seja, é comum a gente ver em filmes o flare na plataforma queimando, que lá é o gás natural que está saindo como subproduto, que como não tem como tirá-lo de lá, não tem navio suficiente, não tem unidade de
transformação daquilo em gás liquefeito, nós queimamos. Só que, ao mesmo tempo, nós estamos importando o gás natural liquefeito e regasificando esse gás para abastecer a costa do Brasil, que é o maior consumidor de gás natural encanado no Brasil. Vamos em frente. Aqui o conceito energético, né, por exemplo, comparação do gás natural com o potencial de biogás. Hoje a demanda, o consumo de gás natural está mais ou menos em 84 milhões de metros cúbicos por dia. 49 disso é consumo industrial e 35 geração de energia elétrica, né. O GNV para consumo veicular está aqui nesse meio de 49 e é muito pequeno em relação ao que a indústria consome. Em comparação, se nós tivermos o potencial de biogás é de chegar a poder gerar 120 milhões de metros cúbicos por dia. Então nós temos capacidade de gerar muito mais do que a demanda de gás natural. Nós podemos ser autossuficiente no consumo de gás natural só com biogás, biometano que a gente produz, e desses 120, só o setor sucroalcooleira pode produzir quase 58 milhões de metros cúbicos por dia. Vamos em frente. Alguns exemplos, como eu mencionei antes, né, concretos aqui, olha, Madrid, 74% da frota urbana é movida a gás natural. E você tem outros tipos de energia sendo consumidos lá. Muito se fala dos elétricos, mas você pode ver que a participação dos elétricos é muito pequena em comparação com o GNV, e aqui no GNV nós temos uma parcela importante já de biometano. Los Angeles, por exemplo, a frota de 2.250 ônibus, 95% é a gás natural. Paris, que fala-se constantemente de mais ônibus elétricos rodando em Paris, né, 70% da frota roda com biometano. Então, como eu falei, a realidade mundial da mobilidade urbana, ela está indo fortemente para o gás natural biometano. Vamos em frente, por favor. Segue, por favor. Curitiba é uma cidade que, por exemplo, já foi mapeado 83% das garagens. Oi, pulou um. 83% das garagens de Curitiba já tem gás natural na sua porta. E tem os benefícios que eu já falei do gás natural nas contaminações locais. Vamos em frente. Segue. Quais são os incentivos que a gente vê no resto do mundo que são possíveis também, né? Contabilidade específica para novos combustíveis, transparência e rastreabilidade de custos, né? Não fazer um bolo comum da contabilidade que aí a autoridade não consegue ver o que é a realidade do combustível alternativo. Avaliação dos incentivos, desonerar custos das operações, dos orçamentos municipais. Incentivos municipais, né? Aumentar isso vocês já vêm falando há muito tempo, né? O período de uso do veículo, aumentar o período de uso do veículo e diminuir o valor residual no processo de amortização. Incentivos estaduais federais, redução de ICMS, PIS, COFINS e IPI. Esses são direcionadores, né? Não é subsídio, eu diria que são direcionadores do desenvolvimento sustentável que poderiam ser adotados pelas autoridades. Vamos em frente. E o futuro? Como fica o futuro? O futuro é a transição gás-biometano, e no futuro, veículos elétricos, viáveis e conectados. Então, o futuro, com certeza, nós vamos chegar na eletricidade para aplicações urbanas em primeiros, a primeira área que vai usar a eletricidade assim em larga escala vai ser a mobilidade urbana, tanto de passageiros como de carga, e mais adiante de mobilidade de média e longa distância. Mas nesse meio tempo, como eu mostrei, no mundo inteiro, o gás natural biometano vem sendo a opção implementada. Vai em frente, por favor. Desafios para que isso aconteça. A unidade elétrica ela é muito mais cara que a correspondente a diesel, né? O fator multiplicador que se fala na indústria em geral é de 3 a 4 vezes o preço da unidade a diesel. Então, a unidade elétrica custa de 3 a 4 vezes o preço da unidade elétrica. É um produto em desenvolvimento, né? As baterias ainda nós não temos uma versão
adequadas. As baterias de íon-lítio, elas daqui a pouco vão chegar à exaustão de desenvolvimento, elas continuam sendo muito pesadas e com baixa capacidade de armazenamento de carga. Então, todo o mundo investe bilhões de dólares hoje para desenvolver uma nova tecnologia de armazenamento de energia para poder viabilizar a utilização, principalmente em veículos de carga. Outra grande barreira é a infraestrutura elétrica, né? Para você ter uma frota em Curitiba de ônibus elétricos, com certeza precisa fazer um grande investimento na distribuição da energia elétrica na cidade, com estações transformadoras, cabeamentos novos, isso custa muito dinheiro. E ter certeza que a energia elétrica que vai se usar no veículo, no ônibus, é gerada de fontes limpas, né? Porque senão, como eu falei, quando você mede do poço à roda, não adianta nada a eletricidade. Vamos em frente. Então, senhores, a situação, começamos aí, como o Maurício bem disse no começo da apresentação, nós começamos a sair da sinistrose para uma situação um pouco perto da normalidade, né? O volume de passageiros crescendo, as limitações impostas pela Covid desaparecendo, isso tudo não pode deixar de vir com uma dose de otimismo e uma visão positiva do futuro. Nós oferecemos aí várias alternativas possíveis de serem introduzidas imediatamente para contribuir com a sustentabilidade ambiental, tendo a sustentabilidade econômica como pilar também, sem abandonar essa questão, e tratar do ciclo sustentável, que é a sustentabilidade ambiental, econômica e social. Vamos em frente. Senhores, o futuro da mobilidade é hoje, como eu falei no começo, e é possível se nós todos abraçarmos essa causa. Todo mundo tem que se mover. Nós estamos aí fazendo um esforço de liderar a transformação, mas nós precisamos de todos vocês e outros parceiros nesse esforço para a gente tornar a nossa sociedade mais sustentável. Muito obrigado pela paciência de me ouvir, espero que as informações tenham sido valiosas para vocês, e agora eu estou aberto a perguntas, já tenho algumas aqui. Também do seu Dante, qual o aumento de peso de um chassi a gás em comparação com o diesel? Nenhum, não tem aumento de peso, porque você tem os tanques que pesam mais a gás, em comparação ao tanque de diesel. Só que quando o ônibus sai para operar, ele está com o tanque cheio de diesel e o tanque cheio de gás. O tanque cheio de gás tem o mesmo peso do tanque cheio de diesel, porque o peso específico do diesel é muitas vezes maior que o peso específico do gás. Então, quando você abastece os dois e pesa, eles têm praticamente o mesmo peso. E ao longo do dia você vai consumindo gás natural e vai consumindo diesel. Mais alguma pergunta? Sim, Silvio. Antes de mais nada, eu queria dizer que muito obrigado pela sua apresentação. Acho que você trouxe informações valiosas aí para todo mundo que está presente, está acompanhando a nossa live. E temos uma pergunta do presidente do CETRANSP, o Maurício Gulin. Ele pergunta como estão indo os ônibus a gás na Colômbia. Olha, Maurício, o pessoal que está me ouvindo, vão indo muito bem. O motor a gás é uma tecnologia robusta, não é nada de novo, né? O motor a combustão a gás existe há muitos anos, pelo menos a Scania trabalha com isso há muitos anos. Esse motor novo, como eu falei, é uma geração bastante nova, com muita tecnologia, e opera muito bem, surpreendentemente bem, com bom consumo, né? E a perspectiva de durabilidade do motor a gás é maior que o diesel. Lembra que eu falei que 80% das peças do motor a gás são comuns ao diesel. Então, toda a parte de baixo do motor é a mesma do diesel. E essa parte de baixo é projetada para explosões muito fortes, né? A explosão do motor a diesel não tem faísca, é por pressão. Então, você aumenta a pressão muito, chega a 200 bar e causa a explosão. Então, você precisa ter bloco, toda essa parte estrutural muito forte. Nós pegamos a mesma peça e colocamos no motor ciclo Otto, que a explosão é feita por faísca. Então, a pressão é muito menor, os esforços são menores, o que nos dá indicação que a vida útil do motor vai ser bem superior ao diesel. Ele complementou... Fica um convite aí a todos, se quiserem, a gente ir para lá. E vem logo e vocês conversarem com os operadores de lá, que vêm já há mais de ano operando esses veículos.
Silvio, o Maurício complementou a pergunta e disse: seria possível ter um ônibus a gás para testes aqui em Curitiba? Seria sim. Nós temos um ônibus aqui. Se vocês têm. Só que ele é piso baixo, é padrão São Paulo, não é padrão Curitiba. Então, esse é o único inconveniente. Esse ônibus, um ônibus já teve por um período curto em Curitiba, mas nós temos um novo aqui que está rodando aqui na Scania, que pode ir para ir por um período, para vocês fazerem demonstração, com a única consideração que ele é piso baixo. Entrada baixa, né? Não é piso baixo, a parte traseira dele é piso alto, e do meio para frente ele é piso baixo. O Amauri perguntou aqui para a gente também qual que é o comparativo, se tem um comparativo entre o custo quilômetro do gás e do diesel. Então, foi o que eu falei, quando nós rodamos, nós fizemos uma prova muito interessante aqui em São Paulo, há uns 2 anos atrás, nós pusemos um 15 metros a gás, um 15 metros a diesel e um 15 metros a etanol, que ainda tínhamos em São Paulo rodando. Nós fizemos uma prova comparativa entre os três. E o gás foi 14% mais econômico por quilômetro rodado. Agora, tudo depende depende da rota, do regime de operação, depende de temperatura, porque a temperatura influi na pressão e a pressão influi na densidade específica do gás. Então, mas nós fizemos muitas provas comparativas com caminhões já, porque nós temos muitos caminhões rodando a gás no Brasil, e na pior situação eles têm empatado, na pior situação, e sempre com alguma vantagem no custo por quilômetro. Silvio, eu também tenho uma pergunta para você, que é a seguinte. A gente tem um cenário em que nós vemos testes com veículos autônomos, né? A Embraer, eu li esses dias também, que promete entregar em 2026 veículos tripulados e uma aposta na mobilidade urbana aérea. A gente também vê os veículos elétricos, veículos a gás. Enfim, diante desse cenário, quando você olha a mobilidade urbana do futuro, o que você vê? Você acredita numa mudança substancial da forma que nós nos deslocamos nas cidades? Com certeza, com certeza. Eu entendo que o transporte coletivo vai continuar sendo fundamental. Nós não podemos abrir mão nunca do transporte coletivo, mas a forma dele vai mudar bastante. Nós vamos ter, com certeza, olhando um horizonte de longo prazo, bem longo mesmo, 25, 30 anos, nós vamos ver o mundo rodando a eletricidade, fundamental a eletricidade nos grandes centros, né? Muitos já autônomos, como eu falei, em corredores preparados para esse tipo de tecnologia. E a tecnologia 5G ela é irreversível e viabiliza tudo isso, né? E a solução a gás, a solução elétrica pura, vai aparecer com um volume de investimentos, como eu mencionei, extremamente grande, que todas as indústrias do mundo inteiro vêm fazendo. Não demora muito, vai aparecer uma nova forma de armazenar energia, leve e de alta capacidade, né? Materiais diferentes do que nós estamos acostumados, íon lítio, tudo isso aí, vai mudar. Existem pesquisas de material sólido armazenar energia, então vai aparecer, vai ser utilizado no transporte urbano. E como eu falei, daqui até 25, 30 anos, eu vejo que o mundo vai cada vez mais para o biometano, né? O mundo se afoga no lixo. Nós temos um problema que é pouco visível no Brasil, na Europa ele já é muito visível. O mundo se afoga no lixo. E nada melhor do que pegar esse lixo, que tem energia intrínseca, transformar essa energia em combustível e movimentar a população e cargas com esse combustível. Então, é algo extremamente saudável, ambientalmente falando, e economicamente é o maior desperdício que existe na humanidade, né? Nós temos bilhões de toneladas de lixo orgânico sendo degradadas ao ar livre, gerando metano naturalmente, e o metano contamina mais, né, degrada mais a camada de ozônio que o CO2. Então, mesmo para reduzir a degradação da camada de ozônio e cuidar do aumento da temperatura, a reciclagem do lixo para diminuir o metano emitido na atmosfera é muito, muito, muito importante. Para encerrar, Silvio, eu vou me dar o luxo de fazer a última pergunta, mais uma, que é a seguinte: a CW Bus ela nasceu para trazer inovação à mobilidade urbana. A Scania ela já tem a inovação como parte do seu negócio,
Você pode falar um pouquinho dessa cultura de inovação da Scania e a sua importância? Renan, a Scania, ela sempre pautou pela inovação. Nós temos um bichinho aqui dentro que é olhar o que nós fazemos hoje e ver como a gente pode melhorar o que nós estamos fazendo hoje em todos os campos, não só no aspecto técnico, produto em si, processos, pessoas, desenvolvimentos. E esse bichinho, ele é fundamental para manter a dinâmica interna e a perenidade da empresa ao longo do tempo, olhando a longo prazo no futuro. Então, essa é a questão, né? A questão não é pôr muita gente numa sala pensando em tecnologia, é ter todo mundo da empresa focado constantemente em tentar fazer um pouco melhor o que a gente faz hoje. Como eu posso fazer um motor um pouco menos gastão? Como eu posso fazer um chassi um pouquinho mais leve do que ele é hoje? Como eu posso fazer um habitáculo do operador um pouco mais confortável do que é hoje? E gradualmente essa evolução nos leva às inovações, porque a curiosidade humana na solução do problema é que desperta a criatividade e daí vem a inovação. Então essa é a realidade da empresa, nós temos muita gente pensando nisso todo dia, né? Esse cabinho elétrico, como é que eu posso fazer ele ser minúsculo ou invisível? Será que eu não posso substituir? Há um investimento grande no desenvolvimento do que existe hoje, e isso nos leva a inovações. Nós temos um número de patentes bastante grande já no mundo inteiro em função desse trabalho diário que a gente desenvolve. Perfeito, Silvio. O nosso tempo se esgotou, eu te agradeço mais uma vez pela participação, muito obrigado, foi excelente. E chegamos ao final de mais uma live do nosso projeto Inovação em Pauta. Em nome da CW Bus, eu gostaria de agradecer pela presença de cada um de vocês. Em breve estaremos juntos novamente para mais um encontro. Até a próxima, pessoal!